Começa agora o podcast Por uma Vida Menos Ordinária. É claro que estamos vivendo dias, semanas, meses muito tristes, quase desoladores. São muitas mortes, mais de 101 mil até o momento. Muita família carente de casa decente, de alimentação ideal, de assistência básica, de direitos fundamentais, constitucionais, respeitados, de uma renda mínima para chamar de sua, e que nesse 2020 vive mais um drama, que é a perda de seus entes por causa da Covid-19. Antes que o revisor de texto alheio com viés bolsonarista grite, reconheço que o auxílio pago a quase 60 milhões de brasileiros mudou momentaneamente o gráfico da miséria no país. E também sei que não são só os pobres que estão morrendo, mas com certeza são os mais pobres o maior percentual dessas 101 mil pessoas. Para mais de 200 milhões de brasileiros, falta segurança, falta a expectativa de um futuro melhor. E para uma significativa parte desses mais de 200 milhões de brasileiros, falta uma droga lisérgica que faça com que os 876 dias passem logo e levem consigo Jair Messias Bolsonaro para sempre. Para o torcedor de futebol, além da qualidade no espetáculo, falta poder voltar aos estádios. Para as crianças, falta segurança, que a pandemia esteja controlada para voltar à escola, a nunca tão desejada escola. E para mim? Para mim falta um pouco de tudo isso e da sensação de que o pior já passou. Mas na verdade verdadeira, aquela íntima e só minha, o que me falta mesmo é o boteco. Não estou falando daquela muvuca da Zona Sul Carioca, nem das baladas paulistanas da Vila Madalena ou do Vila Country. Falo daquele bom boteco copo sujo. Aquele da cerveja do bolovo e torresmo, da cachaça caprichada e do bom papo com quem estiver ao meu lado. Aquele com 2,5 metros de frente e 4 de fundos, um balcão encardido e um atendente geralmente mal-humorado. Falo dos botecos que tristemente vejo diariamente com 4, 5 ou mais almas diante da meia porta ou daquela providencial e sanitária janelinha aberta recebendo disfarçadas doses. Lembrando os desvalidos à espera de irmã Dulce com um pedaço de pão. Falo do boteco Shangri-La, do utópico lar onde, sem as esposas e os problemas domésticos, almas em celestial harmonia passam algumas horas alheias aos assuntos que não cabem naquele sacrossanto espaço. Meu cotovelo não poderá perder o calo que os anos de balcão lhe causaram tão orgulhosamente. Não haverá, passado o risco, aquele que estará à altura para criticar meu primeiro porre pós-pandemia. Como disse Zeca Pagodinho, vou sair e abraçar todos os meus amigos. Depois vou abraçar quem eu não conheço. E depois vou abraçar a sogra e a polícia. Começa o episódio número 29 do podcast Por uma Vida Menos Ordinária. Sou Vanderlei Vieira, o sedento descrito acima, e comigo estão os igualmente desidratados Cristiano Perobon e Juliano Chagas. Cris, que falta faz um boteco na vida de um homem, né? Rapaz, faz muita falta um boteco, ainda mais num país como o nosso, que sair um pouco do ar não é nunca má ideia, né? Não tem a menor dúvida, viu? E, aliás, a gente vai falar de bons motivos
para sair do ar um pouco nesses dias que nós estamos vivendo. Juliano Chagas, depois desse nosso recesso aí por uma série de motivos alheios à nossa vontade e também por conta aí de um baixo astral que me pegou e que a gente achou por bem respirar. Tudo bem contigo? Tudo bem, Vande? Tudo bem, Cris? Tudo bem para os nossos ouvintes? Com certeza, respirar é bom. Às vezes a gente precisa dar uma pausa também para se estabilizar melhor, né, cara? Essa pandemia não está sendo fácil, não está sendo fácil para ninguém, né? A gente está ali na sobrevivência mesmo. Como você falou agora na introdução, uma vontade gigantesca, para não dizer medonha, de sentar num boteco, abrir uma cerveja, puder colocar o papo em dia, dar risada, enfim, viver um pouco, né, cara? Que isso tudo faz muita, muita falta, né? Sem dúvida, sem dúvida. O nosso programa de hoje, né, até pensando numa reestruturação, avaliando esses quase 30 episódios que a gente já está marcando, né, já conseguimos produzir. Esse episódio ele tem uma triste função, né? Como a gente já disse várias vezes, já comentou que a gente está constituindo um documento para o futuro, né? Um arquivo para o futuro que fale dessa situação toda que nós estamos vivendo, né? Hoje a gente tem a triste função de registrar a marca que a gente previa que nós chegaríamos, que nós alertávamos, né, de acordo com a leitura que a gente fazia da situação e que os especialistas colocavam, né, a triste marca de mais de 100 mil mortes, né? Até este domingo eram oficialmente 101.106 mortes, né? Então, com o dia de hoje, provavelmente a gente deve chegar a 102 mil mortes ou próximo disso. E o mais trágico, né, é que se esperava um platô com um número alto de mortes, mas não esperava esse platô tão extenso, né? Esse platô tão prolongado, né? A gente vive aí há quase 2 meses essa média diária de mais de 1.000 mortes, né? Com o número de infectados aí subindo para próximo de 40 mil todo santo dia. Então, a gente tem a triste função de deixar esse registro para a história de uma pandemia que aqui no Brasil, até o dia 10 de agosto de 2020, já havia matado quase 102 mil brasileiros. Triste, né, Cris? Cara, triste demais. A gente chegou a um número que lá no começo da pandemia, os especialistas falaram que a gente ia chegar. Isso numa hipótese, né, razoável, né? A gente poderia com certeza, né, se não tivesse sido feito um mínimo lá no começo de isolamento, a gente poderia estar, claro, numa situação pior, mas nada pode nos fazer esquecer que a gente poderia ter evitado a grande maioria dessas mortes. E para além das mortes, também como a gente está encarando isso, né? Parece que é um fato normal, né? Todo mundo está voltando à praia, todo mundo abrindo a lojinha, todo mundo voltando para o shopping. Uhum. Então, não tem nada mais triste do que cada morte, né? Imagino as famílias que perderam aí seus parentes, né? Pessoas queridas, mas também é muito triste o retrato de uma sociedade que está fazendo pouco caso de uma desgraça e que aceitou de maneira banal uma politização
uma partidarização da morte no Brasil. É verdade isso. Ô Ju, como que te atingiu pessoalmente essa marca quando a gente atingiu esses 100 mil? Então, acho que o Cris tocou num ponto muito importante. Acho que no começo da pandemia, né, como se falava no número de mortes, ainda que era um número crescente, mas parecia uma coisa distante um pouco da gente, porque a gente não conhecia ninguém que tivesse sido infectado, que tivesse morrido. Hoje não. Hoje acho que é difícil você achar um brasileiro que não tenha um amigo, ou alguém da família, ou alguém do trabalho, ou alguém mais próximo que não tenha sido infectado e que também não tenha entrado em óbito, né? Assim, eu, pelo menos, conheço algumas pessoas que, infelizmente, foram a óbito, muitas pessoas foram infectadas. Então, assim, é uma realidade que já bateu a porta da gente há muito tempo, né? E a gente está tendo que conviver com isso agora diariamente. Então, essa marca de 100 mil mortos, eu acho que só vem ressaltar ainda mais essa tragédia, como o Cris já bem destacou também, né? Essa questão da politização. E assim, dando uma olhadinha rápida hoje nesses últimos dados, eu até já citei o site da Folha de São Paulo, que está muito bacana para quem quiser ali ver os infográficos de estado por estado, cidade por cidade. A gente atingiu 100 mil mortos, mas com vários estados ainda em fase de crescimento, de aceleração. O próprio estado de São Paulo, hoje, já, apesar do número de mortes ter caído, né, e hoje o estado de São Paulo, a grande maioria das cidades, já está na fase amarela, né, que é a abertura do comércio, das principais atividades econômicas, mas há um crescimento no número de infectados, né? Então, o estado de São Paulo aqui, segundo o infográfico da Folha, há um processo de crescimento, de aceleração de infectados. Então, assim, atingimos 100 mil mortes, atingimos um platô, só que esse platô não cai, né? É uma realidade de quase 1.000 mortes diárias que não cede, né? Então, assim, é uma tragédia que parece que não tem fim mesmo. Então, assim, é triste, meu, é triste demais, né? E do ponto de vista político, que acho que a gente pode detalhar um pouco mais depois, durante essa semana aconteceram alguns fatos que também acho que vale a pena a gente destacar, mas do ponto de vista político, ainda no sábado à noite, eu vi um trechinho da entrevista do Luiz Henrique Mandetta, né, ex-ministro da Saúde na Globo News, e até agora ele vem falando: o Brasil não tem um plano ainda para a Covid, para enfrentar essa pandemia, não tem. Então, assim, é o que a gente está destacando, a gente está enfatizando em todos os episódios, mas parece loucura, mas não é loucura, é o Brasil. E o interessante, pegando esse gancho que você disse aí do Mandetta, o Mandetta é uma situação assim que a gente não tem como comprovar, né? O que eu quero dizer com isso? É que hoje a gente fala muito dessa questão dele não ter podido colocar a política que ele pretendia para o combate à pandemia por conta do negacionismo do Bolsonaro, por conta dessa subserviência ao Trump e atender o Trump naquele momento em negar a pandemia, em forçar a cloroquina e outras drogas. Mas, de qualquer forma, o Mandetta é o tipo do case que fica a palavra dele, né? Porque a gente não consegue, ao certo, dimensionar o quanto seria melhor um plano que ele fosse aplicar, mesmo porque a gente não conhece esse plano. Ele falava muito dos testes em massa, ele não tinha claro a questão do isolamento. Acho que tudo isso também a gente precisa levar em conta, porque, como o Cris sempre diz, é o seguinte: é um cara que serviu ao governo Bolsonaro, né? É um cara que foi ministro de primeira hora, né? E que todo mundo dizia que o grande projeto dele era acabar com o SUS, e ele percebeu, ou talvez se rendeu
ao óbvio, né, da necessidade que esse país miserável tem do SUS e como o SUS é um grande patrimônio desse país pobre que a gente vive, e que saiu enaltecendo o SUS. Mas, como você sempre diz, né, Cris, quem serviu a este governo já na primeira hora sempre vem com a roupa um pouco manchada, né? Não, com certeza, né? Se a gente cobra o eleitor que ele deveria saber que o ex-capitão foi um deputado inútil, né? E que já era tudo isso que se mostrou né? aí, para dizer o mínimo, né? Imagine quem foi colega de cadeira ali, né? Uhum. Então, realmente, cara, se você aceitou aquela caneta Bic no seu currículo, fazer oposição agora ou fazer qualquer tipo de fala nessa linha é oportunismo, né? O Mandetta também, em que pese que, na comparação, foi o ministro que teve a atitude mais responsável, mas era um ministro do governo Bolsonaro. Então você é parte dessa história e parte do governo. E acho também, Vande, quando a gente olha para o Mandetta, né, como opositor, a gente também vê um pouquinho do grande problema e dilema que o Brasil está vivendo, né? A direita, ela comanda todo o jogo da política hoje. Então, a própria oposição ao governo é uma oposição dentro de um mesmo projeto de poder, né? Dentro de uma mesma linha de pensamento. Isso, mesmo espectro político, né? Dentro do mesmo espectro político, exatamente, né? Então isso mostra um pouquinho a cilada em que a gente está envolvido. Agora, Ju, o mais impressionante é que nós estamos com esse fato que desabona qualquer política internacional, né? Assim, qualquer relacionamento internacional com o Brasil, né? Essa marca obscena das mais de 100 mil mortes. Nós temos o Bolsonaro, que não arredou 1 milímetro por conta disso, né, das suas convicções e da sua campanha negacionista e dentro de uma possibilidade hoje muito mais restrita, mas ele ainda continua dando as escapadelas dele e continua tirando máscara em público, continua transgredindo o distanciamento social, né? Então, a gente tem esse quadro que já é perverso, a gente tem todas essas mazelas que começam no comando do Ministério da Saúde aí pelo Pazuello, pelo general Pazuello, né? Questões, inclusive, que envolvem dinheiro, compra de medicamento, enfim, né? Essas drogas que eles queriam tanto enfiar literalmente goela abaixo do povo brasileiro, sem se preocupar com efeitos colaterais. Mas não bastasse tudo isso, nós temos os verdadeiramente lunáticos, né? E eu me refiro aqui àquele prefeito de Itajaí, que virou notícia nacional, né? Não só por conta dessa nova medida que ele acha que é a salvadora, que é a aplicação de ozônio via retal, que é o grande destaque do preceito dele ali, mas é um cara que anteriormente ele já tinha tomado decisões de medicar em massa a população com medicamentos totalmente alheios a qualquer pesquisa, qualquer campo de pesquisa com relação ao coronavírus. Eu falo aí de vermífugos e de remédio para piolho, quer dizer, então assim, existe ainda uma camada
de maluco, tratando a pandemia como se não fosse algo tão sério e tão devastador, e nós estamos falando de Itajaí, que é a cidade do estado que hoje talvez esteja vivendo o pior momento da pandemia em número de novos infectados e inclusive no número de mortes que vem aumentando bastante em relação à média nacional, né? Isso, claro, respeitando o cálculo por 100 mil, enfim. Mas a gente tem esse maluco, né? Assim, maluco não, porque ele é um médico também, né? Para piorar tudo, ele é um médico. Eu acho que não é maluco, acho que é irresponsável. Você não acha, Ju? Com certeza. Aliás, tem muitos médicos, né, para citar lá o nosso terraplanista, né, que simplesmente preferem desprezar a ciência e abraçar a ignorância, né? Então, assim, infelizmente, há um desserviço, né, por parte de alguns profissionais, pessoas que poderiam estar dando um bom serviço para os munícipes, enfim, no próprio papel de médico, né, que é o papel de orientação, né, é um papel de Uhum. conscientização. E não, estão simplesmente brincando com vidas, né? Agora, é um fato que também não me surpreende, né? Se o presidente da República, que é o maior servidor público do Brasil hoje, menospreza a vida humana, né? Despreza a vida humana, quiçá um prefeito, um vereador, né? Um deputado ali de uma cidade menor, né? Então, agora, eu queria destacar dois pontos. Primeiro, essa pandemia, hoje a Folha de São Paulo publicou uma matéria, né, agora de pouco, aliás, falando especificamente em São Paulo, né, do perfil dos contaminados, né, dos infectados. Então, assim, essa pandemia, ela também tem um perfil muito bem definido, que são os pobres, são as populações negras. Essa matéria da Folha, por exemplo, aponta que 22% dos moradores das áreas mais pobres de São Paulo já tiveram contatos com o vírus, né? Então, são pessoas ali com renda igual ou menor de R$ 3.000, 3.000 e poucos reais. Então, e se você vai para os bairros mais nobres, né, que a renda é maior, esse índice cai para 9%, 9,4%. Então, eu acho que é um dado Uhum. também importante, porque essa pandemia ela não afeta todo mundo da mesma maneira. Isso, né, não é uma verdade, né? É lógico, todo mundo está suscetível à pandemia, ao vírus. Mas a partir do momento que você teve contato com o vírus ou com pessoas infectadas, ela vai afetar a vida das pessoas de uma forma totalmente diferente, né? Então, eu acho que é importante a gente destacar isso. Né? Não é possível, né? A população mais pobre, sobretudo a população negra da periferia, o impacto que tem na vida dessas pessoas é muito, muito, muito superior ao impacto que tem nas nossas vidas, por exemplo. É até difícil de mencionar isso, né? Então, assim, é de uma irresponsabilidade tamanha quando agentes públicos, pessoas que deveriam estar orientando, simplesmente desprezam a informação, preferem abraçar a ignorância e a gente continua nesse cenário dantesco, né? E outro ponto que eu queria também já aproveitar, já entrar nessa questão política um pouco, que você citou do Bolsonaro, eu li uma coluna do Celso Rocha de Barros, também na Folha de São Paulo, uma coluna que ele escreveu no dia 26 de julho, muito interessante. Eu sou fã do Celso Rocha de Barros, ele é um cientista político, servidor público, e ele falou, olha, na coluna dele ele começa destacando assim, Bolsonaro já precificou a sua morte, meu caro leitor, meu caro ouvinte. E ele conta que dá para ganhar ainda uma eleição apesar disso. Então ele começa a descrever porque ele faz essa afirmação, né? Ele vai construindo uma narrativa, ele vai construindo um pensamento que eu achei muito, muito lógico. Então, a partir do momento que ele tira a empatia das pessoas, ele tira o poder de sensibilização das pessoas, é como se essa pandemia fosse uma coisa inevitável. Todo mundo vai ser contaminado, muitas pessoas vão morrer, isso é inevitável, a gente não tem o que fazer. A partir do momento que ele
começa a consolidar esse discurso, né? Meu, isso é de uma canalice, né? É de uma falta de caráter, porque ele desensibiliza as pessoas, né? Ele acaba com qualquer processo de empatia que você teria com o outro e começa a naturalizar a tragédia, naturalizar a morte, né? Como a gente já vem falando em outros episódios. Então, assim, eu gostei muito desse artigo, vou deixar na descrição também do episódio. E é como o Cris também vive destacando aqui, a gente não pode achar que isso é normal, né? Essa tragédia é normal, não é, né? Então tem a questão política que sempre pesa e pesa muito na hora de tomadas de decisões, né? Talvez a gente vá descobrir no pós-pandemia, né? Porque é o que todos atestam, né? Que a gente vai descobrir coisas, né, sobre a sociedade, a gente vai descobrir comportamentos, a gente vai descobrir qual é o verdadeiro caráter da nossa sociedade, né? Como que as diferenças socioeconômicas, né? As diferenças de extrato social, a diferença de quem tem acesso à educação e de quem não tem acesso à educação, a diferença entre um Estado que atende a todos ou um Estado que, no momento de uma pandemia, descobre mais de 30 milhões de pessoas que o governo simplesmente não sabia que existia, né? 40 milhões de pessoas que o governo simplesmente não sabia que existiam, e que essas pessoas não tinham qualquer tipo de assistência do governo, né? De nenhuma ordem. Então, quando passar essa pandemia, nós vamos descobrir, talvez, qual é o verdadeiro caráter dessa sociedade brasileira, né? Do que nós chamamos de sociedade brasileira. Agora, o que nós temos daqui até lá, né? Até o final da pandemia, o que nós temos visto é uma sociedade com baixíssima empatia, né? Nós temos visto uma sociedade em que o movimento de ajuda, de auxílio entre as classes que são tão díspares, são tão desiguais, ele é muito menor do que a necessidade dessa grande massa, né? E o que é pior, né? Quando uma parcela importante da população aceita esse discurso que você acabou de resgatar do Bolsonaro, né? Esse discurso que você resgatou, Juliano, como algo natural e como algo sem uma maior preocupação, porque quem está morrendo é o outro, quem está morrendo é o pobre, quem está morrendo é o nordestino, quem está morrendo é o negro, quem está morrendo é o pobre, é o favelado, quem está morrendo, assim, e eventualmente alguém desta classe mais alta, desse andar de cima, né? Então, eu lamento muito imaginar que o que sairá da compreensão da nossa sociedade será o que nós estamos vendo hoje, né? Uma sociedade que não consegue se mobilizar, que não consegue romper a barreira desse estabelecido por esse governo negacionista e genocida, e tentar falar o que nós vamos fazer. Chegamos a 100 mil, vamos chegar a 150 agora? E se nós continuarmos no ritmo que nós estamos, provavelmente até o final do mês de setembro a gente chegue a esses 150 mil, ultrapasse esses 150 mil, e isso não nos toca como ser humano, como irmãos, né? De uma mesma nacionalidade, de um mesmo povo, de uma mesma origem, dos mesmos valores, né? Que deveriam ser mais altos, mas infelizmente não são. Quer dizer, talvez a gente descubra ao final disso tudo que a nossa sociedade, ela, além das carências materiais de oportunidade social, talvez a gente descubra que a nossa sociedade ela é menor também enquanto ser humano, sabe? E isso vai ser
muito triste, porque a gente tem uma eleição pela frente, né? E a gente comenta isso o tempo todo, que as ideias que estão postas aí não é uma ideia de melhorar essa sociedade, não é uma ideia de fazer dessa sociedade mais humana, mais fraterna, né? Mais civilizada. Então, me bate uma tristeza muito grande, e quando nós deixamos de fazer o episódio 2 semanas atrás, é, talvez tenha sido a minha pior semana na compreensão, né, ou no entendimento de que nós estamos vivendo isso, e beleza, e vamos tocar em frente, vamos para a loja, vamos para a aglomeração, vamos fazer, tocar a vida como se nós já tivéssemos ultrapassado o risco da pandemia, o que, volto a dizer, esse platô que a gente não esperava que fosse tão prolongado, está provando que a gente está muito longe disso. Isso é quase um desabafo, né? Mas é de verdade o que eu sinto hoje, viu, Cris? Nossa, e suas palavras aí, cara, são perfeitas. Acho que é um sentimento de nós três, com certeza. Um sentimento de bastante gente, sim. Tenho conversado com muita gente, mas uma época que me preocupa esse futuro próximo, né? Os próximos meses, né? Porque me parece que parte da sociedade ela está num certo catarse, né? De que tudo vai voltar ali na frente, né? Basta a gente mudar de fase, né? Aqui no estado de São Paulo a gente tem as fases por cores, né? Então eu vejo muito aqui pela cidade que a gente tá, que é Jundiaí, aqui em São Paulo, que agora, desde sábado, a gente tá na fase amarela, então abre restaurante, abre uma série de coisas, como se fosse por um passe de mágica ou por uma canetada aí que essa situação esteja melhor, né? Eu temo pela reação das pessoas daqui a pouco tempo, em que cada um vai ser afetado em alguma medida pelo resultado disso tudo, né? A gente tem aí o cara que fez de tudo para abrir seu estabelecimento, vai sentir que não tem, que vai ser difícil fazer um faturamento, quer dizer, você não volta a uma situação, a todo mundo que está forçando esse convívio social, que quer festejar alguma coisa, vai perceber que não é possível, né? E que a gente também, quando podia, não contribuiu com o enfrentamento disso, né? E contribuindo, né? Aí sim, por um buraco social, né? Hoje a gente tem uma divisão causada pela desigualdade, uma questão muito profunda. Então tenho um certo receio aí, Ivan, de Ju, pela constatação inevitável daqui a alguns meses, né? Que a gente ainda vai estar sob a pandemia, em que a gente vai descobrir que não vai ser na virada do ano que todo mundo vai estar imunizado, né? Quando se fala ano que vem, é ano que vem, né? Talvez, né, gente? Então, acho que, infelizmente, queria estar naqueles momentos que a gente conta boas piadas, ficar sacaneando um com a cara do outro aí e tal, mas sem querer ser alarmista, mas eu acho que a gente ainda tem uma estrada pela frente nessa desgraceira toda. Se a gente for lembrar, né, Ju, a gente tem que ver que os nossos prazos estão se esticando, né? Porque quando lá em 13 de março teve uma tomada de consciência do problema, né? Ou pelo menos houve um empenho maior de parte das autoridades para que as pessoas se atentassem ao tamanho do problema que a gente iria enfrentar.
Eu me lembro que a primeira data, né, assim, que foi levantada ainda pelo Mandetta, né, citado há pouco aqui, na condição de ministro da Saúde, ele dizia assim, olha, que na Páscoa, né, então nós estamos falando início de março, que na Páscoa, que foi no dia 12 de abril, né, por coincidência, caiu no mesmo dia do aniversário da minha filha, né, o domingo de Páscoa, mas que a Páscoa seria o auge, né, da contaminação e que nós teríamos, a partir dali, um crescimento do número de mortes e tudo mais, mas que abril seria o ponto. Aí isso foi para junho, né? De junho foi para agosto, como nós estamos vivendo e vendo, né? Nesse momento. Então, a impressão que nós temos é que de agosto para dezembro, a chance de que nós tenhamos um cenário muito diferente do que nós estamos vivendo agora, do que nós vivemos nos últimos 60 dias, me parece que não é certo também, né? Que não que a gente não deve contar com isso, né? Porque de março para abril, de abril para junho, de junho para agosto, e agora, aparentemente, dezembro é um mês completamente incerto com relação ao controle ou não da pandemia, né? E lembrando, só para justificar essa minha preocupação, que a maioria dos estados, né, já cancelaram as festas de Réveillon, né, festas com grande público. O carnaval já foi cancelado também. Nós tivemos festas aqui no Brasil, e cito só uma delas, que é a do Ciro de Nazaré, né, que tem quase 300 anos a festa, que também foi cancelada. Então, a gente não tem como se animar de que daqui a dezembro nós teremos uma redução ou teremos um quadro mais animador. Você não entende dessa forma também, Ju? Com certeza. Sim, e que eu vejo também um agravante, entrando um pouquinho na questão econômica, é que o que está segurando, o que segurou um pouco a população de uma certa forma em casa, né, principalmente os trabalhadores informais, é a questão do auxílio, né? Esse impacto que teve os R$ 600, e é bom a gente lembrar que esse valor de R$ 600 não foi uma iniciativa do presidente da República e do seu Sim. ministro da Economia, né? Foi o Congresso Nacional. A proposta original do Bolsonaro era oferecer R$ 200, aí o Congresso Nacional rapidamente modificou isso e foi concedido R$ 600. Agora, a gente sabe que o impacto, né? Eu pelo menos tenho procurado ler um pouco sobre isso, ouvir alguns especialistas, o impacto desse valor é gigantesco, né, para o déficit público, enfim, para as contas públicas. Ele é um auxílio que tem um limite, né? O governo não vai conseguir estender esse auxílio nesse modo de R$ 600 por muito mais tempo, né? Já estão discutindo aí como que vai fracionar isso, de repente até o final do ano, mas de uma forma muito mais fracionada, com valores muito menores. Então, assim, o que segurou um pouco, né, essa população informal, em casa, querendo ou não, esse auxílio emergencial ajudou e ajudou bastante, né? É só a gente ver Claro. o índice de aprovação que o Bolsonaro tem na população mais pobre, né? A gente vê o impacto que isso teve na vida das pessoas, na economia, foi um impacto muito grande, né? Então, a partir do momento que também as pessoas começam a sentir o impacto econômico, a crise econômica maior, elas vão ter que sair mesmo para buscar sustento, ir para a rua para poder trabalhar de qualquer forma, né? Então, eu acho que a situação, como você já bem destacou, ela está longe de a gente ter chegado num platô e falar, não, agora vai começar a cair, né? Você citou o Mandetta, eu lembro das primeiras entrevistas que ele deu também, falando, olha, em setembro a gente chega no máximo
né, a gente começa a ter um declínio muito forte a partir de setembro. Nós já estamos em agosto, né? Quase na metade de agosto, e temos uma média de mortes de aproximadamente 1.000 pessoas. Então, assim, está longe de ter uma queda significativa, né? E a partir do momento que, como eu já falei, que agrava uma crise econômica, que as pessoas vão ter que sair de qualquer jeito para a rua para poder sobreviver, eu acho que tudo tende a uma certa insegurança, né? A gente realmente não sabe o que vai acontecer, se vai piorar, se vai ficar nessa situação que a gente está vendo, fecha, depois abre, depois fecha novamente, até ter uma vacina, né? Como o Chris já bem destacou também, pode ser que tenha um ano que vem, mas quando, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, a gente não tem, né, nem os cientistas, nem quem lida com isso diariamente tem uma data definida, né? Eles estão fazendo cálculos ainda, quiçá nós que, né, estamos acompanhando aí, mas de uma forma, né, sem a base científica que eles têm. Então, assim, é muito difícil, meu. Eu acho que o cenário nosso teria que ter sido feito situações emergenciais no começo da pandemia, como a gente teve a oportunidade de conversar com o Gil na Itália, né, que a Itália fez um lockdown, enfim, teria que ter tido outras propostas. Não tivemos, né? Infelizmente, a gente acabou tendo o que está aí, que todo mundo já está cansado de ver e saber. Alguns estados foram melhores que outros, conseguiram se sair melhores, mas de uma forma geral, nós não fizemos nenhum grandes esforços, né, para ficar em casa, para ajudar a população mais carente, para ajudar o comerciante a conseguir passar esse período sem precisar fechar comércio, demitir trabalhadores. Nós não fizemos grandes esforços, né? Então, assim, eu sinceramente me preocupa, não vejo um horizonte, pelo menos até o final do ano, até janeiro, fevereiro, se continuar nesse ritmo que está, se abre e fecha, não vejo um cenário nem um pouco positivo. Viu, o Cris, e como você falou e sempre comenta, né, que foi partidarizada a discussão ou a busca da solução, né, da pandemia e das políticas que deveriam serem adotadas, né? Me parece que para as vacinas também já começa um processo de politização, de partidarização e com vistas a 2022, né? O que é mais maluco ainda, né, cara? Não, totalmente. Você ouve coisas do tipo, cara, eu não quero tomar vacina chinesa. Rapaz, eu quero tomar todas. Não quero saber, entendeu? Então é o mesmo discurso, né? É o vírus chinês, é o vírus que vai matar só os mais velhos, já existe um remédio, é cloroquina, é o vermífugo. A gente tá vivendo uma loucura, né? Eu não tenho capacidade de explicar isso, não, Vande. Não tenho capacidade nenhuma para isso, né? Então a gente chega ao ponto de não acreditar na doença, invadir hospitais para ver se os leitos estão realmente ocupados, usar remédios sem comprovação científica que podem trazer problemas, né? E no limite, ainda escolher e desconfiar das vacinas, né? Então a vacina que vier lá do presidente eu tomo, a que vier do Dória eu não tomo. Cara, desculpa, não tem outra explicação, desculpa se eu estou sendo raso, mas é maluquice. É maluquice, né? Não tem um assunto dentro de um assunto tão grave que não vire um ponto de discussão, né? Então, já a vacina chinesa já é parte de uma conspiração global que, enfim, cara, eu tô começando a torcer para o Putin ter a vacina em outubro. É o que me resta. E o mais interessante, e vou dar uma de Cora Coralina, né? Eu vou falar do rio que passa na frente da minha janela, né? O mais interessante é a gente pensar nas eleições municipais agora, né?
Por exemplo, na nossa cidade aqui, né, que é Jundiaí, interior de São Paulo, já começam a aparecer candidaturas que a gente percebe que vai para este discurso bolsonarista com força, né? E que acredito que isso vai acontecer no Brasil todo, né? Para não ir muito longe, nós tivemos aquela imagem patética de um ídolo do futebol brasileiro, que é o Marcelinho Carioca, fazendo aquele lambe-bota com o Bolsonaro, porque o cara quer ser vereador, né? Não tem ideologia aí, tem uma necessidade do cara capitalizar votos a partir desse discurso bolsonarista. Então, o que eu quero dizer com isso? Como que nós chegaremos agora em novembro, né? Vamos até imaginar de forma positiva, né? Vamos até imaginar de forma otimista que em novembro esse platô já tenha sumido, né? Que a gente já esteja na curva descendente, que nós já estejamos com um número de mortos muito, infinitamente mais baixo do que essa média diária que nós temos hoje, né? Eu fico imaginando qual será o discurso dessas pessoas para justificar o injustificável, para pedir voto dentro de uma ideia, dentro de um corolário de ideias que fale do negacionismo, do não sei quantas, cento e tantas mil mortes que nós teremos até lá. E o mais maluco na minha cabeça ainda são as pessoas que ouvirão essas falas, que ouvirão esses discursos enquanto ideias e que aceitarão isso e ainda terão o gesto maior, né, do Estado democrático de direito que nós vivemos, que é dar esse voto ou dar o voto para esta pessoa. Cara, eu às vezes penso que nem Raul Seixas, para o mundo que eu quero descer, sabe, Ju? Com certeza. Parece surreal, né, cara? Assim, o Cris falou da questão da vacina, que é fundamental, né? Eu recebi também o WhatsApp, pessoas falando isso, não, eu não quero tomar essa vacina porque é chinesa, quer dizer, é de uma falta de qualquer tipo de conhecimento, né, cara? É assustador, né? E a gente acha, né, em alguns momentos até pode achar, entre aspas, né, engraçado, falar assim, meu, o cara tá de brincadeira. Mas não é brincadeira, não. Infelizmente é a realidade, sim. A gente vê muitas pessoas falando, não, porque é chinesa a vacina, eu não quero tomar. Quer dizer, é um desprezo total pela ciência, é um desprezo total pelos cientistas, pelas pessoas que estão ali trabalhando. O Instituto Butantan de São Paulo é um instituto não só referência no Brasil, mas tudo mundialmente reconhecido que exporta vacina. Nós temos a Fiocruz também, né? São outro instituto extremamente competente, importante, que estão trabalhando assim, intensamente para poder viabilizar essas vacinas, né? E aí você vê esse completo descaso, né, do presidente, de alguns outros agentes públicos, né? Então, assim, meu, é ridículo, né? É ridículo, é assustador, é trágico. E você falou da questão política, né? Enquanto a gente está aqui debatendo um pouco sobre isso, tá lá o Centrão já se alinhando, né? Rodrigo Maia tentando se alinhar ali com o Dória, tentando, né, viabilizar a eleição do Baleia Rossi no Congresso. Enfim, essa política do toma lá da cá que não para, né? Nem no meio da pandemia. Como você falou das eleições em novembro, é a mesma coisa nos municípios, né? Enquanto as pessoas estão morrendo, enquanto as pessoas estão ali passando necessidades, essa política rasteira está ali, está no seu ofício diário, né? De tentar negociar cargo, tentar negociar estrutura partidária,
um engolindo o outro, e assim, e continuamos como se nada tivesse acontecendo, né, cara? É, é, é absurdo, né? Absurdo, né? Como bem diz o Chris, chega uma hora que não tem nem o que falar, né, cara? Porque a gente vê uma situação tão trágica. Você vê, como eu já destaquei, eu não quero ser repetitivo, mas a falta de sensibilização das pessoas. Nem num momento trágico como esse, a pessoa se dá o direito de ouvir, né? Assim, meu, por que de repente essa vacina não é boa? Vamos, o que está falando os especialistas, né? Vamos tentar Uhum. entender o que está acontecendo, né? Quem que está falando que a vacina é boa? Quem está falando que a vacina é ruim? Vamos tentar simplesmente não propagar a desinformação, né? Vamos Ah, tentar entender o que está acontecendo. o pior, Oi, né, Cris. Ju? O pior, né? É, a pessoa, talvez na mesma roda de conversa, ela tá topando tomar ozônio daquele jeito que estão indicando, Com mas ela não certeza. quer tomar uma vacina. É surreal, cara. Eu não sei, cara. É difícil até a gente dimensionar, né, o impacto que isso tem na população, assim, de uma forma mais objetiva, né? Que quantas pessoas se negariam a tomar essa vacina, por exemplo, fica até difícil a gente dimensionar. Mas que eu não tenho dúvida que muitas pessoas não vão querer tomar, eu tenho certeza. É que nem a vacina da gripe, né? Até familiares meus, pessoas muito próximas a mim, há 2, 3 anos atrás, achavam que a vacina da gripe era uma bobagem, né? Pessoas assim, já com uma idade avançada, que pertenciam a um grupo de risco, né? Assim, meu, toma a vacina da gripe porque é importante, né? Você não corre risco de desenvolver uma situação mais grave, né? De gripe, de uma pneumonia. Não, não vou tomar, isso é bobagem, não sei o que. Quer dizer, a gente é uma nação que, infelizmente, despreza a ciência, despreza a educação, despreza o conhecimento. Então, parece que isso não tem valor nenhum e a gente continua caminhando dessa forma trágica mesmo. Eu fico imaginando, né, e garanto a vocês e a quem nos ouve que será uma leitura futura minha, mas acredito que depois que passar essa pandemia toda, ler sobre a revolta da vacina, né? Porque eu fico imaginando o que Oswaldo Cruz passou naqueles 1919, né, há 100 anos, 1920, né, há 100 anos, quando ele teve também todo esse cenário que a gente vê hoje. Teve fake news, teve campanha na imprensa contra, né? Enfim, teve o cenário que a gente tem hoje, teve tudo que nós estamos vendo hoje, mas talvez de uma forma ainda mais massacrante, né? Porque nós tínhamos uma população naquele momento muito mais desinformada, né? Bom, mas para acho que fechar esse nosso registro, eu queria dizer o seguinte, Cris, de forma bem deselegante, né? Quem se nega a tomar a vacina, mas acha que a aplicação de ozônio via retal é mais interessante, é mais eficaz, eu acho que todas as outras consequências advindas também deveria ser via retal para essa pessoa, né? Bom, gente, eu só queria dar uma passada muito rápida hoje, mesmo porque, como nós dissemos, esse programa ele tinha o objetivo da gente marcar esse fato, né? Registrar esse trágico fato, né? Mas eu acho que a gente poderia só dar uma passada rapidamente no que foram essas últimas 2 semanas de notícias que vieram aí envolvendo tanto o Bolsonaro com aquela loucura do intervir o Supremo Tribunal Federal, né, e destituir os 11 ministros, que foi uma matéria levantada pela revista Piauí, como também as revelações aí agora com relação à primeira-dama, né, a dona Michele, e
e o volume de dinheiro e de cheques que foram para a conta dela via Queiroz, né? Que são muito superiores aos 20 mil, posteriormente os 40 mil que o Bolsonaro admitia, né, ter sido um empréstimo, e que depois o, o Ministério Público chegou a 80 e poucos mil, e agora existe um outro levantamento com quase 96 mil reais, né? E também o Flávio Bolsonaro, né, que ali, numa festa comemorando a eleição dele, lembrou que tinha que pagar uma conta de 16 mil reais, e aí um PM que estava do lado dele falou, não, meu irmão, deixa aí, eu pago para você aqui, porque ele não tinha nem aplicativo, né, para fazer esse tipo de pagamento. Ele falou, não, não, vai pagar juros, tá louco? Eu pago aqui para você, depois você me dá. E me parece que não consta que o Flávio desembolsou esses 16 mil para repor, né, o dinheiro desse PM, que vamos combinar, PM já não ganha bem, PM do Rio de Janeiro deve ganhar menos ainda, né? Então parece que essas 2 semanas, assim, por mais que o Bolsonaro se cale, né, ou fique fazendo pose de Rei Leão para mostrar a cloroquina para a Ema, me parece que a coisa anda quente por lá, não anda não, Cris? Rapaz, eu queria só começar comentando isso, dizendo que nós já fomos em muitos churrascos juntos aos domingos, e o senhor nunca se ofereceu a pagar uma conta minha, cara. É verdade. É Então, verdade. fica registrado aí, e fica essa lição de amizade aí, né, cara? É Que, verdade. E amizade, isso que é o mais importante. exatamente, né? Se Aham. bem que, né, conta que vence no domingo, você pode pagar na segunda de boa, né? Eu sei, cara, mas ele estava comemorando, né? É, pois é, né? Pois é. E são Dor de 16 mil cotovelo, né? reais também, né? Nada. Não, cara, mas olha, é também um sintoma, né, do que a gente está passando, né? Tudo é parte de um grande problema, né? Você. A gente já está também ouvindo falar desse assunto de uma maneira muito natural, né? Se você vê, por mais atrapalhadas que sejam as explicações do Flávio, por exemplo, ele já fala tranquilamente. Eu não vejo ele com uma grande preocupação política, pelo menos nesse momento, né? A gente não sabe até que ponto possa haver uma reviravolta aí jurídica ou com a própria Polícia Federal, né? A depender do andamento aí do Queiroz continuar ou não em prisão domiciliar. Mas Uhum. são desculpas esfarrapadas ditas tranquilamente no microfone dos jornalistas. Cris, Ah, me permita lhe interromper, por favor. porque se diz que no Brasil nós temos muita jabuticaba jurídica, né? Que é Sim. aquela coisa que existe aqui no Brasil e não existe em lugar nenhum do mundo, né? Porque essa questão da prisão domiciliar do casal Queiroz, ele também é uma grande jabuticaba, né? Porque pela primeira vez na história, alguém que era fugitiva ganhou prisão, o direito à prisão domiciliar, antes mesmo de ser presa. Isso não é sensacional? Primeiro que você. Vamos pegar o conceito por si só, né? Você tem uma questão de prisão preventiva, geralmente para alguém que oferece algum tipo de seguro, me desculpem, algum tipo de perigo ou dano, ou esteja obstruindo uma investigação. Então, Uhum. imagina o seguinte, né? Você tira um cara de liberdade porque você tem indícios desse risco. Para uma pessoa que é fugitiva de uma decisão judicial, por favor, né? Então, assim, essa é a concorrência à vaga do STF, né? Você tem hoje um concurso de magistrados, né, de pessoas ligadas aí ao Bolsonaro, né, do ministro da Justiça a esse desembargador, vendo quem faz o papel mais servil na esperança de uma vaga ao Supremo. Então, isso é um grande absurdo, né?
É isso que dá essa tranquilidade, Ivan e Ju, que eu estava dizendo anteriormente, do Flávio vir com aquela cara de peroba, dar esse tipo de explicação, que um amigo pagou uma conta. Rapaz, você que é trabalhador, né? Você não se sente um idiota? Se você não consegue sentir um idiota, você que está trabalhando e talvez não veja em 10 meses esses 16 mil reais, trabalhando aí mais de 20 dias por mês, se você não achar essa explicação estranha, por favor, né? E aí, você teve também as questões dos cheques, né? Sabe-se que os valores depositados ali nas contas bancárias ali da primeira-dama, Michele, já vão para casa de quase 90 mil, né? Cada hora você descobre alguma coisa, e que todo mundo, né, dizendo que é normal, parlamentares do Centrão falando que, enfim, não é um valor muito grande para que cause esse alvoroço. Então tá bom, né, gente? Então tá bom. Então vamos tomando ozônio aí. Uhum. Ju, como que você se vê neste lamaçal que o governo, como diria o ex-presidente Collor, nos chafurda diariamente? Essa pantomina. Cara, e outro dado curioso também, sem querer sair da pauta, é essa indicação agora do Michel Temer também, né, para coordenar as questões no Líbano, né? Quer dizer, cara, é um governo que não se sustenta um segundo, né? É um governo que não tem justificativa, né? Quando você pega um cara que nem o Queiroz, que tem a coragem, por exemplo, de fazer um pagamento de 140 mil reais no Albert Einstein em dinheiro, né? Um cara, como você bem falou, policial militar, que tem lá, apesar de ter sido assessor, parlamentar, tudo bem, mas tem suas limitações financeiras. O cara ter coragem de fazer um pagamento de 140 mil reais em dinheiro vivo, cara. Quer dizer, será que ele está escondendo o quê, né? Vamos parar de conversa fiada, né? Porque, como bem disse o Cris, né, meu? Não dá, né, cara? Tem coisa que não dá, cara. Né? Você vai justificar o quê? Né? Não se para de pé um segundo esses argumentos. Né? É um esquema muito bem estruturado, é um esquema que envolve toda a família, muito bem. Né? O Ministério Público do Rio de Janeiro fez um trabalho, como a gente já destacou em outros episódios, um trabalho que, no meu entendimento, foi muito bem feito. Apresentou farta prova, não tem o que questionar. O cara pagava a mensalidade dos filhos, pagou durante mais de um ano, plano de saúde para o Flávio Bolsonaro, tudo com dinheiro vivo, né? E sem movimentação nenhuma da conta do Flávio, quer dizer, da onde saiu esse dinheiro, né? Pô, é um auxílio emergencial ali da família, né? Cara, não tem o que justificar, não, é impossível se manter de pé qualquer tentativa de defesa de um cara desse, né? Então, assim, como bem diz o Cris, né? Tem pessoas que fazem questão de não acreditar, então paciência, né? E a gente vê essa atuação do Centrão também, né? A entrevista do Rodrigo Maia no Roda Viva foi algo de patético, pelo menos no meu entendimento, né? Foi algo de patético, né? É um cara que está com um pé numa canoa, um pé na outra canoa, não sabe se abraça o Dória ou se beija o Bolsonaro. Quer dizer, meu, não dá, né? É uma situação que, infelizmente, cara, não vejo. Além dessa crise que a gente está cansado, já cansou de falar, né, da pandemia, a gente também está vivendo uma crise política, no meu modesto entendimento, sem precedentes na história recente desse país. Apesar de ter tido atos de corrupção em outros governos, né, PT, PSDB, como vem acontecendo ainda, né, sendo noticiado até hoje, né, escândalos como o do Mensalão, tudo isso aconteceu, é inegável. Mas, assim, a cara de pau desse governo de tentar negar fatos que são inegáveis, não, eu nunca vi, No meu modesto entendimento, desde quando eu acompanho um pouco de política, eu nunca vi um governo tão canalha, tão dissimulado para tentar negar o inegável. Né?
o Ju levantou um ponto rapidamente aí, né? Que é irônico, mas eu queria reforçar a ironia, né? Que a coisa está tão louca que o Michel Temer virou pacificador, né? É, Aqui Pois deu é, super, cara. aqui deu super certo, né? Os 2 anos dele, né? Pacificou bem, né? É, É, eu é, acho que a frase dele, Ju, era uma profecia, né? Tem que manter isso aí, viu? com é, certeza. A gente tá vivendo um looping maluco desde então, né? É uma distopia, né? Mas aí falando um pouco sério também, né? Quando a gente olha essas questões do Flávio, da Michelle, as falas do Bolsonaro, do Centrão, o quanto é imprescindível entender essa comunicação e achar uma forma de disputar essas narrativas. Entendeu? A gente está aqui, claro, né? Dividindo nossas angústias e não entendendo, né? Como boa parte das pessoas repete essas maluquices aí dos remédios, de se você fala alguma coisa das questões do Bolsonaro, o cara já fala, mas e o PT? Enfim, porque foi uma narrativa que foi construída com grande sucesso, né? A gente tá perdendo, continua perdendo essa batalha de longe, né? Porque olha a gravidade dos fatos, né? A gente está aqui sei lá, há mais de 1 hora falando, a gente está falando de mortes, a gente está falando de casos de, de corrupção, a gente está falando de brigas por protagonismo para a descoberta de uma vacina e tal. E tudo isso, embora são assuntos de uma certa forma diferentes, fazem parte de uma disputa narrativa, né? A gente não acha um meio de se reconectar com grande parte da população, mesmo essa população sofrendo efeitos disso que ela se nega a ver. É grave. é. Bom, nós teríamos essa questão aí da intervenção do STF. Eu acho que só dando uma pincelada nisso, me causa espanto como não houve nenhuma voz a se levantar sobre isso, né? Como houve uma passividade em todo o meio jurídico. Por que eu digo em todo o meio jurídico? Porque se nós imaginarmos que passa pela cabeça doentia do Jair Bolsonaro intervir e destituir o Supremo Tribunal Federal, isso coloca qualquer juiz de primeira instância, ou deveria colocar qualquer juiz de primeira instância, de prontidão, né, contra esse ato antidemocrático e fascista. Porque se faltava, que eu acho que não faltava, mas se faltava para alguém alguma ideia que sintetizasse Jair Bolsonaro como fascista, essa ideia veio a público. Então, me causa espanto como essa notícia caiu de forma tão fria nos poderes. Não é, Cris? Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu até quando eu peguei de canto de olho aí a questão da matéria, no primeiro momento eu tava envolvido em outras coisas, acabei não prestando muita atenção, depois fui ler. É muito grave. Mas olha, Vande, você mencionou dos outros poderes, enfim, silêncio, né? Mas grande parte da grande mídia também não repercutiu. Uhum. Então, assim, muito estranho, né? Porque se você pegar, por exemplo, a própria Globo, né, com o que foi a cobertura das 100 mil mortes aí, acho que no sábado, se eu não me No engano, sábado.
na sexta ou no Isso. sábado, foi extensa, foi pesada, né? O Jornal Nacional fez disso um marco, né? Sim. E também que cobriram tão bem outros arroubos aí menos perigosos até do que uma quase intervenção, né? Uhum. Então, não sei, achei muito estranho também, muito estranho, muito omisso, né? Estranho é uma forma de falar, né? Acho que houve uma grande omissão e uma ausência muito grave de indignação, mais do que necessária. Ô Ju, tá claro que se nós quisermos manter os nossos ouvintes minimamente atualizados com as nossas opiniões, né, e com o resgate das notícias, não dá para a gente não fazer o programa semanalmente, né? Porque nós temos tantos assuntos, né? Teríamos tantos assuntos para tratar hoje, né? Esse caso, por exemplo, né? O caso do dossiê do ministro terrivelmente evangélico, né? Do ministro da Justiça terrivelmente evangélico contra os antifascistas, né? Que daqui a pouco nós vamos só ter uma lembrança disso no nosso ordinário dessa semana, mas nós são tantos assuntos e assuntos que demandam uma compreensão e uma conversa um pouco mais alongada, que fica difícil não fazer o programa pelo menos semanalmente, né? Com certeza, eu acho que esse país aqui, essa loucura que a gente está vivendo, cara, daria para fazer um programa diário. É que a gente que ia ficar maluco mesmo, porque acompanhar o nível de informação, né? Quantidade de informação que tem. E ainda bem que tem, né? Hoje em dia não dá para se queixar que as pessoas não têm acesso à informação. Tem. A questão é ter uma formação de boa qualidade, né? Mas assim, é uma realidade tão maluca que a gente está vivendo, né? Como diz o Cristo, uma distopia tão grande, cara, que daria para fazer um programa diário, daria para a gente resenhar muito, daria para a gente tomar muita cerveja conversando, que assunto não ia faltar, não, cara. Em relação a essa matéria da Piauí, hoje ainda, essa semana, eu ouvi o podcast também da Piauí, e eles levaram 2 meses trabalhando para publicar essa matéria, né? Então, assim, não foi uma denúncia qualquer, não foi né, ali um repórter que ouviu de canto de ouvido e falou, vou publicar. Não, foi uma investigação que foi feita durante 2 meses, ouviram fontes que participaram da reunião, né, onde o Bolsonaro teria dito essa questão da intervenção. Então, assim, foi uma matéria muito bem redigida, muito bem feita. Eu concordo que a imprensa se omitiu, eu concordo que o STF também não vi nenhum pronunciamento de nenhum ministro, pelo menos eu não vi, pode ser até que tenha tido, mas eu não ouvi, Eu né, também que não. tenha tido maior ênfase, né, pelo menos deixando ali, né, no horizonte uma questão de dúvida, falar, olha, um posicionamento mesmo, né, falar, olha, se o cara falou isso, ele tem que ser responsabilizado, porque nem isso, né, simplesmente passou meio que em branco, né. Então, Uhum. assim, cara, essa questão que você falou também, que eu acho gravíssima, né? Essa investigação contra pessoas que discordam do seu posicionamento político, né? A gente está criando uma polícia política, né? Nos piores moldes da ditadura militar, nos piores moldes de um sistema nazista. É isso. Quando você não concorda, você discorda de mim, então eu vou te massacrar, eu vou te perseguir, eu vou te jogar na cadeia porque você não concorda comigo, né? A gente está caminhando, infelizmente, para isso. É. Bom, gente, vamos concluindo aqui a nossa pauta. Não sei se o Cris teria mais alguma coisa, o Juliano teria mais alguma coisa. Se não, nós passaríamos para o nosso ordinário extraordinário e para as nossas dicas. Como estamos? Eu queria só levantar mais um ponto rapidamente, até para a gente, de repente, emendar isso numa próxima semana, né? Uhum. A gente observar a derrocada da Lava Jato e que ela não veio
pela oposição mais natural que ela teria, que seria provavelmente o PT ou os setores da esquerda. Ela morre dentro do seu próprio campo, né? Pelos seus pares. Talvez isso se explique muito dessa aproximação com o Centrão, né, Cris? Mesmo porque não tenho tinha dúvida. Muito cliente da Lava Jato ali ainda, né? Não, tem muito cliente, né, da Lava Jato, mas você tem a tempestade perfeita ali, né, para o fim da Lava Jato, né? Ela não é mais tão necessária, porque o PT, enfim, já não é governo. O projeto de governo está estabelecido, né? Projeto de governo está estabelecido, né, melhor dizendo, né, desculpem, mas ela é também parte da velha tática de você tentar ganhar uma eleição por WO, né? Ela tem tudo a ver com o campo político aí fritando o Sérgio Moro, né? Você vê nas iniciativas aí para tirar todo o crédito da Lava Jato, né? Você vê também uma iniciativa que está correndo aí para criar uma quarentena para ex-juízes disputar eleições de 8 anos. Se isso não tiver nome e sobrenome, me desculpa, não sei o que tem, então, viu? Com certeza. Bom, mas não vamos esquecer que o Sérgio Moro se prestou a isso para ter um quase WO na eleição passada também, tirando o Lula da disputa, não, né? Sem dúvida. E aí a coisa mais louca é que isso pode resultar na recuperação dos direitos políticos do ex-presidente. A gente tem um julgamento em outubro e você já tem uma fala pública do Gilmar Mendes e do Lewandowski falando uma fala muito forte do Sérgio Moro ter interferido nas últimas eleições. Então, esse julgamento, se eu não me engano, depois vocês me corrijam, ele está numa das turmas ali do STF, se eu não me engano é a 5ª turma, onde você já teria, né, é um julgamento que o Gilmar Mendes, que já havia começado, aliás, o julgamento, o Gilmar Mendes pediu vistas, já tinha dois... E o pedir vistas, Ju, Cris, é o famoso, deixa eu sentar em cima disso até a hora mais oportuna, né? No boxe, se eu não me engano, chama clinch, né? É isso? Você dá aquela abraçada no oponente ali pro gongo tocar e você tomar um ar, né? Mas até então o ex-presidente, né? Como parte interessada, né? Vinha perdendo ali por 2 votos, né? Você já tem aí 2 dando declaradamente, criando uma situação de empate e deixando para o Celso de Mello decidir, né? Se você tiver um 3-2, você tem uma anulação aí de atos processuais que levam o caso que deixou o Lula inelegível por 8 anos, né? Se não me engano, levam novamente à primeira instância e o Lula recupera seus direitos políticos. Se esse país não é uma loucura, me desculpem. Me desculpem o exagero. Bom, o Ju, eu não queria estar na pele do marciano que vai ouvir esse programa e tantos outros, né, que criticam o governo Bolsonaro nas ondas que se expandem até para muito além do céu aí, dessa porra toda do infinito, né? Porque o cara não vai entender porra nenhuma que nós estamos falando, né? Porque a gente fala da estratégia que fez com que o cara não disputasse a eleição para favorecer quem se elegeu e que agora essa estratégia pode resgatar os direitos políticos desse que não participou, que pode vir a prejudicar esse que prejudicou para aquele que enfim, é uma loucura, né? Com certeza, né? Acho que esse marciano vai falar, pô, eu não sabia que esses caras criavam tanta mitologia, bro. Você não explica isso, né? Viu, Vande? Ele vai mandar um report simples, né? Não há vida inteligente. Estou indo para o próximo planeta. Vou seguir o GPS porque aqui não tinha nada inteligente.
Bom, gente, então vamos lá para o nosso ordinário de hoje. Fica a notícia que o UOL trouxe, né? Eu acho que através da Folha de São Paulo, mas não, é do UOL mesmo, dizendo o seguinte: o deputado Eduardo Bolsonaro entregou o dossiê antifascista para a embaixada norte-americana. Ou seja, a síndrome de vira-lata que Nelson Rodrigues tanto dizia, rapaz, foi elevada a uma condição de manter a vida, né? Quer dizer, essa síndrome vira-lata do clã Bolsonaro com relação aos Estados Unidos é quase tão essencial para eles quanto respirar. Então, o nosso ordinário de hoje vai para o Bananinha, também conhecido como Eduardo Bolsonaro. E o nosso extraordinário de hoje foi finalmente a live do Caetano Veloso, né? Também aí aproveitando a comemoração do aniversário dele, que as pessoas que assistiram ela integralmente disseram que foi um showzaço. Você gostaria de falar alguma coisa só para acrescentar, Ju, com relação a isso? Não, eu queria primeiro que é sempre bom a gente ouvir coisa boa, né? E ouvir Caetano, cara, para mim é muito bom, né? É como eu falei já em alguns programas anteriores, eu acho que o Brasil produziu e produz artistas de excelência, né, cara? Caetano acho que faz parte da cultura brasileira de uma forma tão bonita, né? Tão resistente, tão assim bela mesmo, né? De sentido de obra mesmo, né? Um cara que tem uma obra que vai ficar, né? Então, assim, no meio dessa desgraça toda, é muito bom a gente poder celebrar pessoas como Gil, como Caetano, como Chico, que estão aí nessa luta já há mais de, sei lá, 40, 50 anos, passaram pela ditadura e continuam produzindo coisas de excelência, né, cara? Então, é muito feliz a gente viver num país que ainda há cultura, né? Apesar de muitos negarem, ainda existe cultura nesse país. Muito bem. Olha, então nós vamos para as nossas dicas. Eu começaria, se vocês me permitem, porque como nós ficamos esses dias todos, essas 2 semanas sem programa, me deu uma certa acumulada aqui, mas a minha primeira dica, ela é, primeiro, cumprimentando todos os pais, né, pelo Dia dos Pais de ontem. Sei que por conta dessas 101 mil mortes, muitas famílias com certeza tiveram um dia muito triste, né, ontem, mas de qualquer forma, eu acho que as pessoas também que têm condições precisam comemorar e precisaram ter esse momento familiar em meio a essa tristeza toda. Então, aproveitando para cumprimentar todos os pais, a minha primeira dica, ela vem também em forma de agradecimento, que é um presente belíssimo que eu ganhei pelo Dia dos Pais, que eu ganhei de um grande amigo meu, de um muito bom amigo meu, chamado Cristiano Perobon, que ele me deu um livro lindíssimo, assim, com o requinte de esmero e de bom gosto das edições da editora Kozak Naif, né, da finada Kozak Naif, né, que são as fábulas completas de Esopo. São 383 fábulas traduzidas do grego, com 26 fábulas inéditas em português. Uma edição lindíssima, com ilustrações lindas, uma encadernação primorosa, como tudo que a Kozak Naif fazia. Aproveito para dar a dica e agradecer publicamente o presente do Cris. O outro livro que eu gostaria de indicar é um livro
que eu recebi na semana passada, no sábado, um livro que eu estava esperando com uma certa ansiedade. O livro se chama Lendas Africanas dos Orixás, que foi editado pela Fundação Pierre Verger. Os textos são do próprio Pierre Verger. Uma edição de 1985, né? A primeira edição é de 1985, e as ilustrações são do Caribé, né? Que é o argentino mais baiano que esse país já teve, né? Ou o baiano mais baiano sendo argentino. O livro traz uma novidade muito legal, que tem um QR Code que, quando você aciona ele, você pode ouvir as fábulas contado por uma senhora da Fundação Verger, com uma primazia para contar, para fazer a leitura, que é sensacional. Então, é um livro muito que eu estou apreciando demais, e as obras do Caribé nas ilustrações, então, me deixa emocionado, né? Eu tenho, nesse período todo, voltado aí para as artes, então eu estou curtindo muito. A minha terceira dica é sobre um tema que o Cris abordou agora e aborda constantemente, sobre o domínio da comunicação atual, né? Então, eu indico um filme que está na Netflix, que fala sobre a Polônia atual, e mais especificamente o filme retrata ali a eleição para prefeito de Varsóvia. É muito interessante porque trata exatamente desse tema, né? De como as redes sociais, as fake news, como tudo isso interfere né, nas eleições, ou tem interferido. Só que ali eles levam para um fim um pouco mais trágico, que me parece que está muito longe de ser só uma ficção, né? Que nós estamos avançando rapidamente para isso, né? E quando eu digo isso, me vem à cabeça o fato dessa liberação, né, que nós estamos tendo das armas, da compra de munições, tudo mais. Então, eu fiz um paralelo quando eu assisti o filme. Vale muito, muito a pena. Então, são essas 3 dicas. E a minha quarta dica é uma descoberta recente, que é um disco de 2018 do Moacir Luz. Eu, de novo, venho garimpando novos sambistas cariocas, né? E ele não é tão novo, é novo para mim, né? Mas é um disco de 2018 do Moacir Luz e o Samba do Trabalhador, que é o grupo que acompanha ele, né? Esse disco ele é interessante porque ele foi gravado ao vivo aqui no Bar Pirajá, em São Paulo, na Vila Madalena, né, em 2018. E nesse ano, no Prêmio da Música Brasileira, ele ganhou como a melhor roda de samba no Brasil. Então, é sensacional, vale muito a pena conhecer. As composições do Moacir Luz são muito poéticas, né? Eu só vou contar uma passagem muito rápida aqui, ouvindo o Moacir Luz falar sobre a vida dele, né, que eu tenho buscado isso. Ele só teve a oportunidade, né, e o privilégio de morar 23 anos no mesmo prédio que Aldir Blanc. Ele morava no primeiro andar, Aldir Blanc morava no 4º andar. E eles compunham música assim, subindo e descendo as escadas para poder compor música durante 23 anos. Então, um cara que compôs música 23 anos com Aldir Blanc é um poeta, né? Com tanto picareta como Sarney na Academia Brasileira de Letra, pensar que um Aldir Blanc nunca foi nem cogitado, né? Essas são as minhas dicas. Sigo com você, Cris. Minha primeira dica
é o episódio 160 do podcast Lado B do Rio, que é um podcast da Central 3. Mas eu estou destacando esse episódio porque numa entrevista sensacional com o professor, jurista e filósofo Silvio de Almeida, né? E ele fala numa conversa muito, muito legal sobre pandemia, capitalismo e tal. É um tema que muita gente está abordando, nós abordamos agora há pouco, mas eu estou indicando isso para quem não conhece ainda o professor Silvio Almeida. E para mim foi uma descoberta assim de uma pessoa extremamente capacitada, de um raciocínio muito necessário para o Brasil atual. Então, para quem não conhece o professor, ou para quem também já conhece, a entrevista está sensacional. A segunda dica também é um podcast, mas é um podcast novo. O nome do podcast é E a Verdade os Libertará. Tá? Reflexões sobre religião, política e bolsonarismo. Esse podcast, gente, ele foi editado aqui, né? Ele é apresentado, foi todo pensado e também editado, como eu falei há pouco, pelo Ricardo Alexandre. O Ricardo Alexandre é um jornalista aqui de Jundiaí, mas um jornalista com uma bagagem enorme nos grandes veículos, né? Então, é um cara que começou ali na década de 90 no jornalismo musical. Tem um livro, inclusive, muito legal que chama Dias de Luta, sobre a cena do rock nacional ali dos anos 80, mas que tem o Ricardo tem uma trajetória aí no Estadão, e uma série de revistas aí de grande circulação, né, e outros livros aí que ele escreveu, e ele tem aí uma questão, o Ricardo, né, muita gente não sabe, mas o Ricardo, ele é da Igreja Batista aqui de Vinhedo, né? Então, já há muitos anos, e ele resolveu fazer essa análise toda do bolsonarismo à luz de uma reflexão na religião, né? A gente até trocou mensagens esses dias, ele falou, olha, é um projeto que eu quis muito fazer, ele tem um livro com o mesmo nome, e ele teve muito receio, né, durante esse período aí das reações. Eu até falei para ele, provavelmente você vai ter sim reações, mas pela tua qualidade é uma reflexão muito necessária, né? Então são episódios curtos e eu recomendo muito, né? Eu acho que é muito necessária essa análise aí dessa vertente que dá muita sustentação ao governo Bolsonaro. Minha última dica é uma série da HBO, o nome é I May Destroy You, uma série feita pela BBC, uma série, portanto, uma série inglesa que trata do cotidiano aí de jovens, falando muito sobre diversidade, sexualidade, são jovens negros, imigrantes, né, tentando ganhar vida, fazer essa vida na cidade de Londres, tratando das suas questões ali de sobrevivência, diversidade, enfim, num ritmo muito legal. Então, tá aí mais essa dica aí para quem não assistiu a série, tá mais do que recomendada. Juliano Chagas. Então, eu tenho uma dica só, você econômico, mas antes eu queria pedir licença para vocês, porque esse final de mês, né, agora em julho, faleceu o professor Arlindo Machado, que foi meu professor na pós-graduação. É um cara... Então, assim, eu queria primeiro dedicar esse podcast para ele. Eu tive o prazer de conviver com ele durante quase 3 anos, e é um cara que era um pesquisador de primeira linha, um cara que escreveu muito sobre televisão, sobre cinema, sobre fotografia. Infelizmente acabou falecendo agora em julho, final de julho. Então fica aqui minha singela homenagem póstuma ao professor Arlindo Machado, que, assim, num país que a gente está vivendo, né, cara, com total desrespeito à ciência, ao conhecimento,
pessoas desse calibre fazem falta sempre, né, cara? E quando a gente tem o privilégio, o prazer de poder conviver com pessoas assim, só nos enche de alegria, né, cara? Então, assim, eu fiquei muito, muito sentido com o falecimento dele, foi meu orientador no mestrado, e, enfim, fica aí minha singela homenagem ao professor Arlindo Machado. E a minha dica, cara, é o Escafandro e a Borboleta. É um livro do Jean-Dominique Bauby. Aliás, Jean-Dominique Bauby. Esse livro, eu estou relendo ele. Eu li ele há alguns anos atrás. E agora, até por causa da pandemia, né, eu me lembrei desse livro e resolvi relê-lo. Por quê? Primeiro que, assim, é um livro, é muito louco, porque o Jean-Dominique Bauby, ele era um jornalista, ele era editor-chefe de uma revista francesa que chamava Ele, né? A revista, uma revista de moda, de conhecimento. E aqui agora chega o Pedro, meu filho, que está fazendo uma bagunça, né, Pedro? É o novo normal. É o novo normal, né, Pedro? Então, aí eu estava lendo, eu resolvi reler esse livro, até por causa da pandemia, porque assim, a obra parece ser uma obra assim, melancólica, mas não é, né? O Jean-Dominique Bauby, ele sofreu uma espécie de derrame que cientificamente, né, tem um nome até meio complicado, que se chama Lock-in Syndrome. É uma espécie de um AVC. E aí ele passa 20 dias em coma. Quando ele acorda, ele se dá conta que ele só mexe o olho esquerdo, né? E a metáfora do livro, ela é belíssima em função disso, né? Que se chama O Escafandro e a Borboleta. Então, ele se vê preso dentro do seu próprio corpo, né? Com uma espécie de escafandro, mas ele tem ainda o pensamento livre, cara. Ele tem as borboletas que ele pode voar e pensar, né? Então, assim, é um livro que foi ditado por uma pessoa que estava nessas condições. Ele foi criado um alfabeto para que ele pudesse ditar o livro só mexendo o olho esquerdo, segundo o alfabeto francês, né? Ele e a terapeuta ocupacional, a fisioterapeuta, eles criaram um mecanismo que, conforme ele piscava, ele apontava para as letras que têm mais incidência no alfabeto francês. Enfim, foi um trabalho, eu imagino, uma coisa assim surreal, o esforço de uma pessoa para poder ainda ter a coragem, a dignidade de ditar um livro belíssimo, belíssimo, que se chama O Escafandro e a Borboleta. Esse livro foi adaptado para o cinema também, em 2007, e eu recomendo também, com a direção do Julian Chanabel. É um filme belíssimo, a adaptação para o cinema ficou belíssima também. São capítulos muito curtos, né? Mas que contam um pouco da vida dele, desse processo todo. E assim, o que me tocou na obra já tinha me tocado. O que me tocou novamente agora é que, apesar da situação mais dramática que a gente pode viver, né? Você pensar numa pessoa que está presa dentro do seu próprio corpo, mexendo só um olho, né? E ainda assim ele consegue achar beleza na vida, cara. Ele consegue achar beleza no viver, cara. Então é extraordinário, né? Assim, me comoveu muito e eu estou relendo com prazer ainda imenso, imenso, imenso. Então fica a minha modesta dica aí, O Escafandro e a Borboleta, do Jean-Dominique Bauby. Muito bem, meninos. Retomando o nosso podcast, retomando o nosso papo semanal, acho que fizemos um programa bem interessante. Agradeço, desejo uma boa semana para todos vocês, considerando hoje gravamos na segunda-feira, dia 10 de agosto. Um grande abraço para o Cris, um grande abraço para o Juliano. Obrigado, Wander. Abraço para você, abraço para o Cris e abraço para todo mundo que persistentemente está nos ouvindo e que continue nos ouvindo ainda por muito, muito tempo. Valeu, Vande, valeu, Ju. Um abração a todos aí.
E a gente vai seguir firme aqui. Semana que vem tem mais. Com certeza. Bom, e a música que sobe para descer a nossa cortina, eu vou pegar uma música desse disco que eu recomendei, do Moacir Luz e o Samba do Trabalhador, que é uma música que acho que oportuna para o nosso momento, né, de tentar ver algo de bom no horizonte, que é uma música que se chama Clareou. Então, Moacir Luz e o Samba do Trabalhador, com um ponto de esperança aí para nós. Abraço, gente. Tchau, tchau. Um abraço. Até a próxima. Falou! Meu amor, não chora, não chora, meu amor. A chuva não demora, amor, já desanuviou. Meu amor, não chora, não, mau tempo já passou. Sol de toda hora, amor, agora clareou no mar. Clareou no mar. Clareou no mar.